bem-vindos ao Liderança Integral, o podcast que promove a evolução das pessoas e das organizações. Eu sou Sabrina Moreira. Eu sou José Vicente Cordeiro. Eu sou Paulo Cruz Filho. Eu sou o João Costa Júnior. Muito bem, e esse podcast foi criado porque a gente é apaixonado por evolução e a gente traz sempre os melhores convidados para falar de evolução, de crescimento, de impacto, que é o nosso tema de hoje. E muito feliz por ser o primeiro episódio de 2026. Que legal! Aê, feliz ano novo pra todo mundo! Que legal! Feliz ano novo pra vocês que estão aqui. Esse episódio vai ao ar no dia 7 de janeiro, então bem comecinho do ano, bem hora de dar feliz ano novo pra todo mundo mesmo, né? Nossa, então, que honra começar o ano contigo, Jota. Muito bom, né? Muito bom. Muito feliz mesmo de ter você aqui. Jota, antes da gente falar a respeito desse tema tão legal que a gente trouxe você aqui, nossa, vai ser muito especial. O último episódio foi muito especial, que a gente falou de boa vida. Você pegou um pouquinho aqui da gravação, a gente se empolgou aqui na filosofia, na psicologia, na abordagem integral e tudo mais. E agora a gente abre o ano com você falando sobre impacto integral. Então, assim, vai ser incrível, estou animadíssima. É isso mesmo, eu tô até com a minha camiseta aqui, ó. Impacto, boa, a gente já vai boa. falar sobre isso. Mas primeiro eu queria convidar todo mundo para seguir a gente nas redes sociais, né? Já dá o seu like preventivo no vídeo. Você dá o like já. Isso, o conceito do Zé. E aí, qualquer coisa, se você não gostar, você tira, mas não vai ter como. Ainda mais com a presença do Jota aqui. Então, e também segue a gente nas redes sociais, @IntegraWorks_, porque isso ajuda a mensagem a se dissipar e a levar não só a gente, mas o Jota e todo o impacto que ele gera para cada vez mais pessoas. Isso, verdade. Então segue a gente lá, que a gente tá criando bastante conteúdo lá no Instagram. E não esquece de deixar teu comentário falando o que você achou desse episódio, combinado? E fazendo perguntas também. Isso. Então vamos lá, vamos para o nosso tema. Bom, impacto. Uma palavra tão falada e tão pouco compreendida. Porque, no fundo, impacto não é aquilo que aparece no relatório, no mural, nas métricas do mês. Impacto é aquilo que permanece quando tudo o resto passa. É o que toca, o que desloca, o que desperta. Na abordagem integral, o impacto não começa no mundo externo, começa no interior. Ele nasce quando ampliamos consciência, quando mudamos a forma de enxergar o outro, quando transformamos a nossa própria ação em extensão do que acreditamos ser verdadeiro. Impacto é quando a vida deixa de ser apenas vivida e passa a ser oferecida. Que bonito, né? Lindo. Isso vale para as pessoas, para as organizações, para as comunidades inteiras. Esse impacto integral acontece quando o pensar, o sentir, o agir e o pertencer deixam de caminhar separados e começam a operar em coerência. É quando o propósito encontra a prática. Quando valores encontram escolhas. Quando a transformação deixa de ser conceito e se torna movimento. Hoje, queremos olhar para esse tipo de impacto. Aquele que não depende de escala, mas de significado. Que não nasce do extraordinário, mas da constância. Que não exige grandes recursos, mas profunda responsabilidade. Puxa, isso tem tudo a ver com o Jota, né? Total. Aquele impacto que não precisa de palco, porque já acontece dentro de cada encontro entre seres humanos. E para essa conversa nós convidamos alguém que vive isso todos os dias, não como discurso, mas como prática encarnada mesmo. Alguém que transforma mundos, começando pelo mundo interior de cada pessoa que cruza o seu caminho. Que lindo de ouvir. Lindo, né? Já começa emocionado. Tudo já a ver com começa você, eu tô achando que eu vou chorar nesse episódio. Eu nunca chorei em 25 episódios, talvez seja hoje. Mas deixa eu apresentar então o nosso convidado para vocês. Então vamos lá. Vamos lá, senhor Jota. João Costa Júnior, o JJ, né? João Júnior, é pedagogo por paixão e profissão. Ele é apaixonado pelo conhecimento que cada ser tem. Ele é especialista em empreendedorismo social, idealizou e é CEO do 5C, que é o Centro Cultural Cecília Correia Carvalho, desde 2015. E há 10 anos dedica a sua vida a transformar mundos. O mundo interior de cada pessoa que tem contato com os 5 Cs. Gravem bem. Eu achava que 5Cs era o nome do instituto, que é Centro Cultural. Você também é. Mas depois eu vi que tem mais um 5C que é o conceito, que é conhecimento. São outros 5Cs. Outros 5Cs, muitos 5Cs. Ó, conhecimento, cooperação, cultura, comunidade e conscientização. Que legal, hein? Muito Sensacional. Há mais de 20 anos atua como consultor empresarial nas áreas de planejamento estratégico, logística, gestão e liderança.
há mais de 20 anos, mas ele começou com 10. Com 10. Quase isso. E trabalha com transformação de cultura organizacional também. É palestrante e autor e escritor do livro Como Transformar o Mundo, que você consegue ler em uma sentada. 2 horinhas, você pega ali, você lê e vai. Muito, muito legal. E começa a transformar o seu mundo. Isso. Que Exatamente. legal. Seja muito bem-vindo oficialmente, então. Querem dar as boas-vindas oficiais? Paulo, fale, Paulo. Com certeza, né? Fale. Não, na verdade, falando em se estar emocionado, né? O Jota é o cara, assim, ele veio pro mundo com uma missão espetacular, assim, e a cada interação que eu tenho com você, Jota, é uma transformação interna gigantesca, assim. O quanto ele consegue ser justamente um líder coerente, presente e encontrar solução para qualquer problema, assim, sabe? É incrível o que o Jota consegue fazer. E isso mostra por que ele consegue fazer o projeto que ele consegue fazer. Porque é extremamente complexo. Se a gente está falando de complexidade, é extremamente complexo o trabalho. Né? É muita competência, são muitos atores para você conseguir integrar e mundos completamente diferentes, né, Jota? Totalmente É uma diferente. integração de mundos. Então, Conexão profunda entre os mundos também. Então, é isso mesmo, é navegar entre mundos, assim, e eu já tenho uma habilidade de fazer isso incrível. Então, para mim, ele é um mestre, um professor, e quanto mais tempo eu passo ao lado dele, mais eu aprendo. E há quanto por isso tempo que é uma você tá honra. de parceria com ele? Cara, o Jota, a gente já se conhece há 2014, antes do 10 5C. anos, 11 Olha! anos. 11 anos. Foi antes do 5C. Faz tempo. Eu tava com a ideia do 5C. Isso, e aí exatamente. A gente se conectou. Então eu acompanho essa jornada, assim, e cada ano que passa eu quero me envolver mais e mais. É isso. Então, obrigado Eu de que coração por agradeço você estar aqui, demais, porque você é um fenômeno. Que é isso. Obrigado. Demais. De Que coração. legal. Muito bom. Jota, deixa eu fingir que não sei, que não li o livro, entendeu? Mas eu preciso que as pessoas saibam. Conta um pouco, como que a tua história chegou até aqui? Né? O que te levou a dedicar a vida à transformação das pessoas e das comunidades? Conta um pouquinho pra gente. No livro mesmo, na contracapa, eu digo, né, que primeiro eu me transformei. Então, a partir do autoconhecimento de quem eu era, de quem eu sou. Mas antes de falar um pouquinho, eu quero agradecer de coração e dizer que eu estou muito honrado. O primeiro capítulo de 2026, estar aqui com vocês, entre amigos, é uma honra tremenda, assim. E aí poder levar, lógico, um pouquinho da história do 5C. E aí não tem como falar do 5C sem falar de mim, né? Vai ficar, eu digo que o 5C era até um certo tempo mas ele já nasceu com várias pessoas acreditando nessa... O Paulo chama de missão, né? Mas eu chamo que é o que estava preparado para mim já. Né? Então, eu penso que já vim nesse mundão aí com essa história escrita por alguém, escrita em algum lugar. E aí eu tô me dedicando a ela para tornar o mais possível, né, para toda a minha comunidade. E aí surge lá na comunidade, no Parque São João, no Paranaguá, onde eu nasci, me criei. Saí, mas retornei. Então, eu vivi um tempo em Curitiba e sempre com essa questão da conexão mesmo. Da conexão com as minhas raízes, de querer voltar e fazer algo mais pela minha quebrada, né? Então, mas antes disso, eu digo que a gente se movimenta e a gente se transforma nessa vida ou pela dor ou pelo amor, né? E aí o 5C surge por conta de dores. E aí essas dores me transformaram para que eu possa proporcionar. A princípio era para molecada, mas aí a gente entendeu que sim, para cada pessoa que tem contato com os 5Cs, que através do amor ela se transforme e aí sim, através do amor ela consiga impactar positivamente outras pessoas, né? Que legal. Um Mas pouco pode disso. contar um pouquinho, você está sendo modesto, como de costume, né? A gente já conhece. Mas conta um pouquinho da tua história. Você nasceu em Paranaguá, lá na comunidade. Aí você tinha sonho, né? O sonho, que é o que a gente falou no último episódio, né? O sonho que é muitas vezes imposto pelos outros, né? Eu quero juntar meu primeiro milhão, né? Quero crescer. E daí, com o tempo, você foi percebendo que não era bem isso. Conta um pouquinho dessa trajetória aí que te fez sair e depois voltar para quem você de fato é. É legal dizer também que
onde eu nasci, em Paranaguá, e na quebrada em que eu nasci, a minha infância, a minha perspectiva não era passar dos 18 anos, né? Assim como de muitos amigos meus que se foram. Era o pior bairro da cidade para se morar na época, e eu sempre fui muito inquieto. Eu sempre me perguntei muito, por que as coisas acontecem do jeito que estão acontecendo, né? Mas eu sempre com essa vontade de falar, não, mas eu não concordo com isso, então tenho que fazer algo para transformar. E aí vem a parte do conhecimento. Meu pai sempre falou, ó, estuda muito, porque é o que não sai, o que não conseguem tirar de você se você não quiser compartilhar. E aí, por meio do conhecimento, eu fui entendendo e enxergando possibilidades, não só na minha comunidade, mas para mim mesmo, de transformação e de transformação daquela realidade, né? E aí, nessa infância, sem perspectiva e sem querer almejar muitos sonhos mesmo. Eu fui um jovem que comecei a sonhar depois que comecei a trabalhar, né? Então, hoje até a gente percebe assim que até os 9, 10 anos, você pergunta para uma criança, ele fala, ó, eu tenho sonho de ser isso, ser aquilo, né? Com 12 para 13 anos, principalmente na minha comunidade, você pergunta e ele fala, eu preciso arrumar dinheiro. E não foi diferente comigo. Então, com 12 para 13 anos ali, comecei a trabalhar. 14 anos, meu primeiro emprego num banco. E aí, imagina a contradição, né? Da gente falar de uma pessoa que sem perspectiva. E aí, entra num banco e é todo mundo engravatado, todo mundo, né, alinhado. E, ó, você tem que investir, você tem que poupar, você tem que construir e tem que acumular riqueza. E aí esse sonho permeou até a gente descobrir a doença do meu pai, né? Fibromialgia. Então até esse momento eu sim me considerava, hoje olhando para trás, me considerava um cara mais snob, um cara que não se preocupava tanto com o outro, um tanto egoísta no sentido de querer também acumular riqueza e é para mim e não tanto para os outros, né? Quando ele operava numa lógica de ação menos complexa. É isso, né? Evolução natural. E do que a gente vai aprendendo, né, enquanto sociedade, enquanto a gente, né, está posto nesse momento de história aí, a acumular, a ter. E quando meu pai, né, a gente descobre a fibromialgia no meu pai, eu entendo de que nem se eu tivesse R$1 milhão na conta, eu conseguiria a cura para o meu pai, que até hoje não tem cura, né? Então, nem com R$1 milhão eu tiraria a dor de uma das pessoas que eu mais amo nessa vida. Que é aquela doença que a pessoa sente dor o tempo inteiro, o corpo inteiro. Segundo ele, é a dor da gripe 24 horas por dia. Né? Então, imagina você não... Por mais recursos que você tenha, você não conseguir tirar a dor da pessoa que você mais ama no mundo, né? E aí eu entendi que a gente está aqui nesse curtíssimo espaço de tempo na Terra para ser e não para ter. E aí, entendendo que o ser é mais importante que o ter, eu decido largar o mundo corporativo e me conectar com aquilo que eu mais queria na vida, que era ser professor e aí, né, me dedicar a levar um pouco de conhecimento para os outros. É um pouquinho do começo aí de como eu me conecto comigo mesmo. Assim. Me chama a atenção que você conta que você sofreu muito quando você veio para Curitiba, só que ninguém sabia. Você não compartilhava com as pessoas, Você chegava sorrindo, né? Você tinha ali, só que você sofreu muito com o impacto da cultura, da distância da tua família. Porque assim, uma coisa que também lendo o teu livro eu confirmei, né, que assim, essas pessoas que fazem grandes coisas, como é o teu caso, elas podem não ter uma base financeira, uma base de recursos, mas elas têm uma base familiar, têm uma base de amor, que é o que você traz ali, né? Esse amor pelo teu pai e tudo mais. Então, o quanto que isso faz com que você realmente se toque em compartilhar esse amor com as pessoas que não têm, com as crianças dos orfanatos, né? Como você cita ali, a criança que não tinha ninguém por ela, enfim. Os 5 Cs, né? Eles surgem quando eu perco um primo com 8 tiros pro tráfico. E eu morava em Curitiba aqui, né, na capital, distante da família. E aí eu falo, pela segunda vez eu falo, realmente o mundo corporativo hoje para mim, né, não tem tanta importância quanto eu
fazer algo pela minha comunidade, pelos meus que estão morrendo em Paranaguá. E aí, nesse tempo, eu faço 2 comparativos, né? Minha infância enquanto neto da dona Cecília, que depois de um tempo leva o nome do Centro Cultural, que teve 17 filhos. 17 filhos. Só 17 filhos. Tamanho da família. Né? Quantidade de primo aqui, fiquei pensando. Em que véspera de Natal, Ano Novo, né? Hoje, 7 de janeiro, as pessoas estariam saindo da casa dela depois de terem chegado no Natal, né? Então, uma rotatividade, um acolhimento, um aconchego dessa presença comunitária e de muita gente juntas. E aí, em Curitiba, eu me vejo sozinho, morando numa pensão de 2,5 por 2,5, banheiro coletivo, compartilhado. E até então uma cidade muito gelada, né? 2012, 2013. Uma cidade muito gelada, e aí eu sou neto de caiçara, né, pé na areia, comunidade pesqueira, praia, e eu fiquei uns 3 a 4 meses sem colocar o pé na areia. Então eu não me conectava comigo aqui em Curitiba. E aí, quando o meu primo falece, eu decido realmente, tenho prazo de validade aqui em Curitiba, vou ficar até final de 2015 e volto para Paranaguá para instituir, para fundar. Você terminou a faculdade aqui, né, de pedagogia. Obrigado. Foi obrigado. Eu digo que alguns anjos aparecem na nossa vida, né? E eu desisti de 3 faculdades justamente por isso, por não me encontrar nos cursos que eu tinha feito. E quando eu vim morar em Curitiba, eu falei com esse diretor que me trouxe, e ele falou, quando você veio para cá, a única condição que você me colocou é que você tinha que terminar o curso de pedagogia, que é teu sonho. Então, você só vai embora quando terminar o curso. E aí eu fiquei mais um ano e meio, né, até me formar e poder voltar. Aí sim, formado, né, para Paranaguá e constituir o 5C de acordo com os meus valores, de acordo com aquilo que foi mais importante na minha infância e que eu percebi que meu primo não teve enquanto adolescente, enquanto jovem. Ele falou, esses 5Cs vão fazer muita diferença na vida de outros jovens, de outras crianças que tiverem contato, né, com eles antes do que eu tive até. Então, é isso. Eu vou até fazer um comentário, porque o 5C, carregar o nome da sua avó, é muito significativo, porque ele carrega quem ela era. E você me contou que ela era agregadora, que ela juntava coisas e daí distribuía, doava, né? Então, é legal você falar um pouco disso, porque é a essência de quem ela era, que fez quem você é, e que também acho que representa muito do que é o 5C hoje, que ele faz na comunidade, né? Quando me perguntam quem eu sou, eu costumo dizer que eu sou esse pouquinho de cada um, né? É um pouquinho da minha avó, um pouquinho do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos ali, da comunidade. E a minha avó me traz muito essa questão da comunidade em si, de querer todo mundo junto. Que é um dos 5Cs, comunidade, lembrando. Comunidade. E em que ela juntava dinheiro durante o ano todo para no final do ano distribuir presentes para a família, mas também para os vizinhos e para quem chegava, né? Então, ela passava a semana cozinhando, querendo todo mundo bem. Ela é muito conciliadora, então eu tenho isso comigo, né? De ser mais apaziguador das situações. Então, ela me traz, sim, algumas características que eu carrego hoje pelo exemplo dela, assim, na nossa vida, né? E aí, quando ela falece, também tem isso, né? Eu era o pilar da família de que agora cada filho faz com a sua própria família e tal. E eu senti muita falta disso, né? Então, o Natal, para mim, foi e é uma das datas mais importantes pro 5C, inclusive. Que aí a gente reúne toda a comunidade, né, sem excluir ninguém, e nós queremos todo mundo junto. Acho que vem dela, com toda certeza. Aí eu acho que é legal você contar um pouquinho o que o 5C faz.
Tá, hoje o 5C surge com essa ideia de levar a conscientização, que é mais um dos Cs, para a molecada não se envolver com o mundo das drogas, né? Eu digo para a molecada, ó, não experimentem porque você não sabe o teu organismo, e aí se o teu organismo pedir mais, é muito mais complicado de você sair dessa situação, e eu não quero que aconteça com ninguém o que aconteceu com meu primo, né? Então surge daí. Mas como que iria fazer isso? A única coisa que eu sabia era tocar o Parabéns para Você no violão, falando de cultura. E aí eu comecei com aula de violão para molecada, 8 crianças no nosso bairro, a maioria deles parentes, né? Então primos, filhos dos meus primos, e aí frequentando lá a casa dos meus pais. E durante as aulas de violão eu levava a questão da conscientização, né? Então, mas aí veio o menino com uma flauta e falou: tio, já que você ensina violão, ensina flauta também? Foi você aprender a tocar flauta? Entra na internet lá e faz. Mas que música que vocês querem aprender? Muito essa questão da coletividade e de perguntar também, né? Para a comunidade, para as crianças, assim, o que vocês querem? Interesse, né? Não adianta eu vir com essa minha visão, essa minha perspectiva, e as crianças falam: não, tio, mas eu não quero aprender violão, quero jogar futebol. Né? Então, muito dessas perguntas, e uma das meninas falou assim: tio, nós queremos aprender aquela música, Prepara. Eu falei: tô preparando para você, né? Não, mas é a música aquela da Anitta. Eu falei: tá, né? Então vamos aprender essa música e relacionar a música com um evento depois da música, né? Então tem o lanche e um momento pra gente refletir, tá? Por que dessa música? Por que vocês escolheram isso? Por que vocês querem, né? O que mais vocês querem pro 5C? Então surge com a música, mas hoje a gente tem 8 grandes projetos, né? O Paulo falou do Pá na Água, da remada, né? Que a gente leva a criançada para remar no nosso Rio Tiberê, que eu amo de paixão, e conhecer mais sobre a nossa cultura, que também é um dos nossos Cs. E aí essa valorização da minha cidade, da minha Paranaguá, e fazer com que eles valorizando, eles conhecendo a cultura que tem, né, eles vão valorizar mais e assim vão cuidar mais do que é nosso, né, desse bem comum que é a nossa cidade. Então vocês promovem atividades para as crianças com esse objetivo de, através das atividades, seja a canoagem, canoa havaiana? Canoa havaiana. Que legal. Canoa havaiana. Não, eu tenho que fazer o chamar. A experiência de canoa havaiana é muito legal a canoa havaiana, né? E o Jota começou a fazer com empresas para team building. E eu levei o pessoal do e falou: é espetacular. Porque eu não vou contar nenhum segredo, mas tem um monte de segredo ali, legal. Que é uma transformação em termos de liderança. Tudo, né? Tudo. Assim, você realmente você passa por uma experiência, a minha foi bem profunda, né? A gente conversou depois. Então é espetacular. Então, se alguém está buscando uma experiência de team building para uma equipe, legal. Nossa, essa aqui é sensacional. Foi uma das melhores que eu já fiz na minha vida. Sim, se tiver demanda, você ainda... É importante falar da parceria com a Passaúna lá, né? Então, exatamente. Assim, até antes da pandemia, a gente atuava localmente na área da casa dos meus pais, e a molecada usava o banheiro da casa dos meus pais, literalmente, sim, né? E aí, durante a pandemia, a gente se tornou mais itinerante. E aí levou o livro do 5C infantil para a molecada nas escolas e tal. E eu sempre fui... o mar me chama, apesar de eu não saber nadar. O mar sempre me chamou, e eu fui um momento no Paraguai e comprei um caiaque inflável. Eu tô lá remando no Rio Tiberê, sem saber nadar, meu pai maluco, toda hora: Jota, o que você está fazendo no mar, filho? Você não sabe nadar, como é que você está se virando aí? E aí meu pai me conecta com o Alex Salles, um abração, Alex, que é o pessoal da canoa havaiana lá em Paranaguá. Que legal. E aí, no pós-pandemia, quando eu decido mais uma vez largar o mundo corporativo, para me dedicar aí sim, exclusivamente, 100% à comunidade, às crianças, eu andava de bicicleta emprestada, porque sem estar no mundo corporativo você não tem salário, e aí viver fazendo social, né,
também como gerar impacto positivo Sim. sem ter recurso, né? E esse Alex, esse parceiro, ele falou, não, João, você vem, rema a hora que quiser, como quiser, e a gente vai... Que legal. Você vai poder continuar se conectando com você, com a tua mente, sem a gente cobrar nada. E aí surge o Panágua para a gente levar isso para as crianças, né? Então, Panágua. durante 2 anos, a gente fez o trabalho de forma totalmente voluntária, para que as crianças se conectem com elas mesmas. Assim. Que legal. Então, é um dos grandes projetos hoje do 5C, com o intuito da molecada, além de valorizar a nossa cultura, se reconectar com elas mesmas, né? Olha que legal. Esse ano que passou, 2025, das 48 crianças, pelo menos 13 com um espectro autista. E aí, um relato importante, né? Uma das mães falou assim, Jota, eu quero agradecer o projeto, quero agradecer vocês, porque o meu filho ele não comia em público. E aí, com a atividade da remada, com a conexão, com as outras crianças, se sentindo valorizado, ele começou a se alimentar, né, na frente de outras pessoas. Olha que legal. Então, quando a gente fala do impacto integral, é muito disso, assim, da gente proporcionar às pessoas a serem quem elas são, né? E aí, não só por meio da remada, mas por meio de qualquer outra atividade que a gente faça no 5C. A ideia é que as pessoas sejam elas mesmas. Por muito tempo eu me senti não sendo eu mesmo, né? Quando você me perguntou Jota, você não demonstrava que estava triste em Curitiba, você não demonstrava suas dores, e a gente é ensinado um pouco a isso, né? Seja forte, não demonstre sentimento. Principalmente os homens. Isso é uma dor maior nos homens. Boys don't cry, né? Boys don't cry. Não pode ser fraco, né? Engole o choro. E no mundo corporativo, mais ainda. Mais ainda. Então, a gente com algumas pessoas ou outras, a gente se aprofunda nesses sentimentos, tem amizades prolongadas, né, que vieram das empresas. Mas, em sua maioria, a gente é superficial. E nesse momento de depressão, em que eu estava mal, o trabalho para mim era superficial. Então, sorrisão no rosto, tá tudo bem, vamos lá. Inclusive sendo aquela pessoa de motivar e vamos para cima, vamos bater meta, vamos, né? Separa o pessoal do profissional, né? Porque a gente sabe que não dá para fazer. Né? Deixa a camiseta lá na porta lá da vida pessoal e entra. Né? Então, inclusive no 5C, com a equipe hoje, eu falo assim, desarma. Venha com a camiseta, venha com quem você é. Vem inteiro. E se não tiver legal para estar aqui hoje, tudo bem, fica em casa, né? Fica em casa, se cuida, e aí depois volta para, assim, conseguir cuidar das crianças. Que legal. Sabe que no verso aqui do teu livro, diz o seguinte: não temos a intenção de enrolar você, leitor, com rodeios e expectativas morosas para dar as respostas a essa pergunta. Então vamos direto ao ponto. Como transformar mundos? Simplesmente simples. A resposta é transformando primeiramente o seu próprio mundo. Isso conversa muito com o que a gente fala logo que a gente chega nos clientes, Jota, com a nossa apresentação, né, da Integral Works e tal. O primeiro slide é uma frase do Zé, a fotinho do Zé com uma frase dele que é: grandes líderes impactam pessoas que transformam organizações que transformam o mundo. Então a gente sempre começa falando isso, que a gente acredita que para transformar o mundo você tem que transformar primeiro o teu mundo, né? O teu próprio mundo. Então isso já é muito conectado com o que a gente faz na Integral Works, porque é muito integral, né? Falar sobre isso. Aí falando do integral, queria te trazer aqui para o papo, Zé, ouvindo essa trajetória e toda essa história, né? O que mais você vê que conversa com essa visão de impacto integral, de abordagem integral que a gente trabalha? Né? Onde que você percebe mais pontos de convergência? Não, eu vejo em todos os pontos. Na verdade, assim, só esse chamado que você coloca ali de cara no livro, né, como sendo, primeiro, comece por você, isso como a Sabrina falou, eu acho que é aí, né? Então, assim, tem toda a abordagem integral, a gente usa muito
né, né, numa venda corporativa, a gente usa muito a ideia, né, do autoconhecimento como uma ferramenta de alta performance, né? E realmente eu acredito muito nisso, né? E eu acredito que existe sempre uma camada adicional para fazer esse autoconhecimento, sempre, né? Então, assim, e o que eu acho, cara, muito legal dessa tua pegada, e aí tem uma coisa aqui comigo mesmo, assim, talvez no momento de vida que eu esteja passando hoje e tal, assim, eu me sinto, assim, particularmente tocado, né, pela tua abordagem hoje, assim, sabe, assim, eu estou particularmente sensível a ela, no sentido de como ela mobiliza a partir do quê, né? Especialmente nisso, né, quando você traz a tua história, né, que é uma história, né, que tem uma autobiografia, né, a questão do teu primo, da tua família, né? Então, assim, eu acho isso espetacular, né, de você poder trazer isso e poder realizar essa transformação a partir disso, né? E logicamente no centro estando você, né, como sendo o primeiro a sofrer a transformação, né? O primeiro a passar pela transformação. Eu acho, cara, isso, assim, para mim tem tudo a ver com a abordagem integral. Eu vejo, assim, tendo totalmente a ver com a abordagem integral, mas sendo uma pegada que hoje, que eu vivi pouco na minha vida, né? A coisa especialmente do impacto social mesmo, né? Uma coisa que eu vivi pouco na minha vida e que hoje eu me sinto bastante sensível e propenso a, né? Então, assim, me toca muito, né? Mexe muito comigo isso. Então, assim, agradeço, assim, imensamente, assim, a tua história, né? A tua trajetória, né? Todo o teu trabalho e o fato de estar aqui com a gente hoje. Que demais. Muito demais. Muito legal. Muito bem. Jota, os 5 pilares aqui do 5C, eu vou relembrar aqui, né? Conhecimento, cooperação, cultura, comunidade e conscientização, que são a estrutura principal aí do teu trabalho, né? Então, como que você articula esses 5C para gerar essa transformação tão profunda? Eu digo que para jogar dama com a criança, a gente precisa trazer um dos 5 Cs. Tá. Ou a gente vai contar a história, né, de como surgiu a dama, a gente vai colocar uma outra criança para ajudar ali na cooperação e ensinar aquela criança como se joga. Então, para nós, o mais importante não são os 10 projetos que a gente tem, é que cada C esteja presente na nossa conversa. Legal. Né? Então, quando a gente fala do integral, né, eu sempre fui muito questionador de algumas práticas corporativas. Né? E aí, agora que a gente tem o 5C como uma empresa, vamos dizer assim, tem lá o pessoal remunerado, tem os voluntários, a gente está em torno de 30 pessoas. Que legal. Olha, que legal. E aí, eles estranharam da gente não trabalhar na segunda-feira. Assim, mas como assim o 5C não abre na segunda-feira? Né? Eles estranharam de poderem ir de piercing. Então, algumas coisas simples no dia a dia me remetem aos 5Cs. Então, quando os 5Cs fazem ser quem eu sou. Né? Então, quando eu levo esses 5Cs para a minha equipe hoje, não falando tanto das crianças, é que eles sejam eles mesmos, né? Que eles busquem os próprios conhecimentos, que eles cooperem mais uns com os outros, com eles mesmos, né? Que esteja mais clara essa questão da comunidade, que nada mais é o que é comum para todos. E aí, para mim, o que é comum para todos é o nosso planeta, né? A gente estava falando da boa vida, né? Do que é ter a boa vida, né? E aí eu me conecto com o pescador, que ele extrai ali o seu alimento, sua forma de vida, e para ele estar perfeito estar ali. Né? E ele ainda ajuda a manter o nosso planeta bem. Então, né, manter os nossos manguezais. Então, tem mais coisa mais plausível do que isso para cuidar do outro? Sendo, né, tendo um estilo de vida mais cooperativo. Perfeito, né? Perfeito. Então, quando eu trago os 5 Cs, eu trago essa conexão. E aí surgem vários Cs, né? Me falaram, tem o C da conexão, tio, tem o C do cuidado. Cuidado, conexão, né? E aí, esse ano que passou, a gente refletiu muito sobre isso também, né?
legal, a gente está transformando a realidade primeiro a minha realidade, a realidade da minha família, agora a realidade do bairro. Mas como que a gente continua transformando esses mundos, né? Se não pelos próprios 5Cs, mas sim por meio dessa conexão, né? E dessa ampliação de consciência mesmo. Então, como eu disse lá, eu até os meus 10, 11 anos, eu não tinha um sonho, não tinha perspectiva. Então, é trazer essa perspectiva para as crianças, né? A gente tem um curso que o Paulo tá com a camiseta hoje, que é o Cumbuca. Legal. Que aí essa criançada, nós já atuamos com eles há 10 anos, foram se transformando adolescentes, jovens, e a gente falou, o que a gente traz para eles? Eu tive contato com o DISC, com o Enneagrama, com essas ferramentas, com 27, quase 30 anos. E aí a gente traz de forma mais lúdica para esses jovens, 13, 14 anos, e aí eles se conectarem com essas ferramentas, com o autoconhecimento, e falar assim, eu gosto realmente de dança. Eu quero ser cover do Michael Jackson. Né? Então, como é que você vai ser integral e sobreviver nesse mundo corporativo, capitalista que a gente está, sendo cover do Michael Jackson? Né? Perfeito. Sendo você mesmo né? Então, inclusive no Natal, o nosso cover do Michael Jackson em Paranaguá se apresentou 2 vezes já na festa da cidade. Olha só. Ele aprendeu sozinho, vendo vídeo do YouTube. E você olha ali, você entra na vibe do Michael Jackson. Legal. É incrível. E até então, 14 para 15 anos, eu preciso ganhar dinheiro. Eu trabalho com meu pai e tal. Maravilha, o sustento é necessidade básica, mas que você consiga trabalhar daqui a um tempo com aquilo que você gosta, que é dançar, que é ser cover do Michael Jackson. Então a gente tem tentado trazer isso, né? Das pessoas, das crianças, os jovens, as pessoas serem elas mesmas. E às vezes é muito o primeiro passo, né? Então, o que a gente desenvolveu nos últimos anos também foi justamente isso, assim, esse segundo passo do Cumbuca, que é o programa Pira, que é abrir as portas para oportunidades para eles, porque às vezes, ao ser cover do Michael Jackson e ele tiver as portas abertas para começar a conviver num ambiente de arte, de música, de artístico, ele encontra uma carreira, ele vai se conectar, ele vai fazer um curso, ele vai aprender, ele vai viver esse mundo, né? Talvez ele seja o cover do Michael Jackson, talvez ele não seja, mas ele vai justamente viver esse mundo que está no coração dele. Através de uma abertura de portas que às vezes é muito simples. Às vezes é uma pessoa que assim não tem tempo para ser voluntário, para ir lá, para mentorar, para conversar com ele, mas que conhece uma pessoa que está no ramo e que pode abrir portas. E com uma ligação você transforma um mundo. Que legal. É isso, assim, totalmente plausível, tá à disposição você ajudar, né? Da forma que você pode. E a gente traz também para que eles, e para que a gente, né, enquanto ser humano, curta mais o caminho. Isso. Né? Boa. Então, se lá na frente ele não se tornar um cover profissional do Michael Jackson, ele pode ser um professor de dança, ele pode ser atuar na iluminação de algum grande show, ele vai aprender várias questões e curtir esse aprendizado, curtir esse caminho. Isso veio muito forte pós-pandemia para mim, assim. Né? Eu realmente acreditei e acredito que a pandemia foi um instrumento para deixar o ser humano mais coletivo. Né? E aí, quando eu absorvo isso, eu falo assim, a gente... Mas no máximo 100 anos vai viver nesse mundão aqui, né? Mas no máximo, olhando para essa história toda aí de evolução do planeta, é pouquíssimo para a gente viver egoisticamente, para a gente viver só pensando na gente, para a gente viver brigando, lutando por território, brigando por espaço, seja no mundo corporativo também, né? A gente sabe o tanto que a gente briga porque eu quero ser melhor que o outro, eu quero aquele cargo que fulano tá com ele, e o quanto a gente briga inconscientemente, né, o tempo todo. E aí a pandemia me trouxe isso ainda mais do senso de coletividade e de curtir
esses 100 anos aí. Eu não acredito que eu vá até os 100, mas de que a gente consiga curtir. Então, a gente traz esse pedaço de consciência para a molecada também. Que legal. De que a gente já passou por isso, e se você não conseguir se formar naquilo que você quer, se você não conseguir, né, realizar seus sonhos na essência ali, na escrita, que você curta o caminho, porque essas coisas vão te trazer algum benefício. Assim como foi para mim, eu desisti de 3 faculdades, até me encontrar foi longe. Você então, desistiu de administração no último ano? No último ano, então no 4º ano, aí meu pai fala: tá maluco, cara? Você vai largar a carreira, vai largar emprego, vai largar o curso para ser estagiário de professor? Eu falei: pois é o que eu quero fazer, é o que eu amo fazer. E felizmente eu tive condições e o apoio, né, da família para fazer isso. Eu entendo também que cada um precisa passar, né, suas experiências, assim como foi com meu primo, né, que se ele não tivesse passado o que ele passou, provavelmente o 5C não estaria com as condições e com a consciência que tem hoje, né? Eu teria um espaço, eu teria um lugar, mas não no formato que é. Ou seja, por a partir conta das dores, por né, conta da dor de perder ele. Ô Paulo, você que é o cara do ESG, né? Pra quem não sabe, o cara do ESG. Coloca aí Paulo Cruz Filho do ESG que você vai ver. Olhando aí para as organizações, né? Para o mundo corporativo. O que você acha que o mundo corporativo pode aprender, deve aprender com esse tipo de projeto social que constrói impacto a partir de vínculo, de pertencimento, de cultura, dos 5Cs aí? Nossa, meu Deus. Vamos fazer a lista. Acho que assim, destacar o principal, né? Toda empresa precisa encontrar o seu lugar de mercado e criar um propósito ao redor disso e fazer acontecer, e aí gerar seus empregos, tal, crescer. Uma organização que nasce para o impacto, ela tem que ter também uma pegada de olhar para a sua existência. Então, quando você coloca o impacto como objetivo, você vai ter que desenvolver todo o arcabouço para que aquele impacto aconteça. E quando você está olhando para o mercado, você tem algumas lógicas. Quando você está olhando para impacto, você também tem lógicas que, na verdade, abrangem muito mais o que aquela organização está fazendo onde ela está. E quando você passa isso para uma empresa, é a mesma reflexão. O que minha empresa está fazendo no ambiente onde ela está? Né? Quando você estava falando, eu estava até lembrando assim, de alguns casos que a gente estava discutindo, que assim, não, o nosso objetivo é aumentar o nosso market share em 0,3%. Desbancar aqueles... Assim, se a necessidade está sendo suprida, qual é a lógica de você só substituir uma coisa pela outra? Não, sabe, assim, não faz sentido olhando para um patamar que vá além do acionista, do stakeholder, daquela pessoa que quer extrair o máximo para ter mais recurso e riqueza, né? Você não existe isolado, porque o que acontece nas organizações é que as estratégias são isoladas. Você escolhe um recorte, você faz um recorte e você fala, bom, então eu vou olhar para essas variáveis, e é isso que vai guiar a minha estratégia. Só que você está conscientemente tirando fora diversas camadas da realidade. Sim. O que não faz sentido algum. E as transformando em externalidades, na verdade. Né? Exatamente. Então, eu acho que esse é um ponto... Você coloca como externalidade, é consequência... Eu vou maximizar isso aqui. O resto está fora. Aí você não está percebendo que você está, na verdade, maximizando aqui e minimizando lá, né? Exatamente. Ou seja, né? E criando um ciclo vicioso, porque você minimiza lá e toda a cadeia te leva a sofrer a consequência daquilo. Exatamente. A crise econômica, etc., social, até na vida pessoal, né? Violência, etc. Então, e isso é incrível, porque quando você está no corporativo, conversando com as pessoas de forma bem profunda, quando a pessoa tira o chapéu do corporativo, o seu papel como CEO, como conselheiro, conselheiro tem muito disso, e começa a falar no pessoal, a pessoa concorda totalmente com essa abordagem. Mas tem alguma coisa que acontece que na hora que ela põe o paletó, muda completamente o ser humano que estava ali. Exato. E aí é como se entrasse para jogar um jogo. Tipo um jogo de vôlei, um jogo de tênis, e a pessoa é bem competitiva. Ou futebol, né? Ela coloca tudo dela ali. Então vai pra empresa também. Faz isso e esquece. Personagem, esquece. Num jogo de futebol, o resto não interessa. É só o futebol, é só eu ganhar o jogo. Isso. Então é a mesma coisa ali. Interessa. Exatamente. Então você conscientemente tira isso e fala, é um jogo. Né? Só que
você começa a ver as consequências disso, né? Por exemplo, por causa do futebol, você perde as amizades. Então, na empresa é a mesma coisa. Por causa do que a tua empresa está fazendo, você perde o que está acontecendo na sociedade e você sofre as consequências. Então, o impacto amplia a visão do que é essa noção importante. de que é uma cadeia, né? Isso. Tipo, o que você faz aqui na empresa, o resultado que você gera, impacta de uma forma mais... Perfeito. Interessante. E assim, hoje vocês já viram que eu estou meio revoltado. Você tá calmo hoje. Calma. Mas eu estou assim... Revoltado zen. Não, ele tá inquieto. Meio questionador, assim, Tá né? inquieto. Então, assim, talvez um pouco questionador, não é demais. Mais um pouquinho do que normal. Mas quando você falou das organizações de impacto, né? Eu vou voltar lá de novo a caverna e as tribos, né? Na verdade, assim, para mim toda organização é organização de impacto. Ou deveria ser. Né? Deveria ser. Por quê? Porque toda organização ela existe para atender uma necessidade da sociedade, da comunidade, né? Ela é um fruto da especialização. Antes todo mundo tinha que caçar, né? Os homens todos caçavam, as mulheres cuidavam né? Então, assim, todo mundo fazia tudo, né? E aí, a partir de sair das cavernas para as tribos, né, você começou a ter uma especialização. E hoje, o mundo de hoje é um mundo especializado. Então, quando a gente fala assim, minha organização existe para... Tua organização existe para atender uma necessidade da sociedade. Né? Então, assim, eu fico maluco quando eu vejo alguém falando assim, não, a organização existe para ganhar dinheiro, meu amigo. Né? Eu fico louco com isso. Eu fico louco mesmo. Não pode, para mim já está tudo errado. Começou errado. Existe para ganhar dinheiro, então não deveria existir. Pronto. Né? Assim, porque o dinheiro tem que ser uma consequência de você fazer muito bem, atender muito bem uma necessidade da sociedade. Resolver um problema, resolver uma dor da sociedade, resolver muito bem. E aí você vai ganhar muito dinheiro, que maravilha, né? Ótimo, tá? Mas assim, eu fico assim realmente revoltado quando eu vejo alguns influenciadores, né? Algumas empresas de treinamentos corporativos, né? Pregando esse tipo de coisa, sabe? Não, a tua empresa tem que existir para dar lucro. Isso é uma aberração. E é uma aberração autodestrutiva. Na verdade, que é bem isso. Você gera um ciclo, né? É um ciclo de autodestruição. Tem um ponto que vai chegar na autodestruição. Exatamente. Né? Só que é invisível, como você externalizou, o que você não considera a sua organização, o seu modelo, como você externalizou tudo aquilo... Isso. Você é invisível porque você botou a barreira. Você se tornou invisível. Exatamente. E sabe que eu que venho de área comercial, né, equipes de vendas e tal, eu realmente vi muito, trabalhei em algumas empresas que o objetivo era esse, era o lucro... Pelo lucro. E assim, empresas B2B que ajudavam outras empresas a ter mais lucro. E esse era o fim. E ponto. Esse fim em si mesmo, né? Então, eu realmente senti até, né, muito das minhas movimentações de carreira foram muito por essa incomodação, assim, com isso. Eu tô ajudando um empresário que já tem dinheiro a ganhar mais dinheiro. Tipo, legal, mas e o que mais, né? O que mais dá pra fazer? Tô fazendo a empresa dele vender mais. Que bom, mas e pra quê, né? Então, realmente, eu acho que por isso que a gente, na Integral Works, começa falando sobre isso, né? Que a gente ajuda a desenvolver os líderes, porque a gente acredita que os líderes desenvolvem as pessoas, aí as pessoas fazem melhores empresas e essas empresas têm que mudar o mundo, né? Então tem um objetivo, não para ali, tá? A gente ajuda os líderes a liderarem melhor. Beleza, mas por quê? Cara, porque eles liderando... Não é. Porque eles liderando melhor, eles vão desenvolver as pessoas, tá? E as pessoas desenvolvidas, elas vão ser melhores pessoas para o mundo, né? Então, e veja a coerência, né? A coerência que o Jota trouxe, né? O 5C, até o nome traz os 5Cs, baseado nesses 5 pilares, que ele aplica... É a base para ele fazer o trabalho com a comunidade e que é aplicado com o pessoal que trabalha no 5C. Então, é toda uma coerência que faz muito sentido. E a partir de agora, além, né, de todo o impacto, ainda está começando a justamente desenvolver o que a gente chama de negócios sociais, como, por exemplo, o caso, né, da Remada e outros, em que ele vai desenvolvendo atividades econômicas, aí podendo até gerar oportunidade de desenvolvimento para o pessoal né, que às vezes não tem essa oportunidade. Então, veja como a coerência vai ampliando e vai trazendo recursos, né?
Olhando o mundo corporativo, eu penso que existem essas empresas que estão atrás do R$1 milhão, que nem eu estava lá no começo, e não tinham não tem ainda, enquanto organização, não tem ainda essa consciência do outro, né? E o que importa é o eu. E aí, algumas empresas sim, né, Sabrina, elas têm isso como fim, e para ela tá tudo bem aquilo, né? Quando o Zé traz que toda a organização causa impacto, eu trago a reflexão que a gente traz um impacto ou positivo ou negativo. A escolha é da empresa, né? Conscientemente ou não, né? Traz um impacto de qualquer forma. Vai trazer um impacto, né? E aí, enquanto empresa 5C, nós decidimos trazer um impacto positivo. Que legal. Tanto nas relações, quanto na forma de atuar enquanto empresa hoje, né? Considerando 5C uma empresa, de como a gente gera impacto positivo a partir dele, né? E aí me vem reflexões do quanto vale a pena hoje, no mundo em que a gente vive, o esforço de tentar abrir a consciência dessas empresas que ainda não têm, né? Ou do quanto a gente foca mais esforço naquelas que já têm e a gente se conecta e vai criando essa ampliação. Tem muito espaço para conectar. De consciência, né? Então, se a empresa tem lá bonito no Missão, Visão e Valores, eu contribuo com o social e tal, e na hora de destinar a verba para o 5C ou para qualquer instituição, mas quanto que minha marca vai aparecer? O que se para aquela empresa é mais importante isso, enquanto 5C fala assim, fica lá. Porque nós vamos fazer com dinheiro ou sem dinheiro. Né? A gente quer empresas que realmente vivam para transformar o mundo num lugar melhor, né? Mesmo enquanto empresas. Então, essa conexão com pessoas que querem um mundo melhor, acho que é o nosso próximo passo, assim. Que legal. Enquanto 5C também, o que a gente está fazendo enquanto pessoas, mas agora é ampliar essa conexão enquanto empresas. Legal. E aí, mundo corporativo, vocês estão preparados para a gente preservar e manter o nosso planeta e as nossas pessoas bem? Né? O quanto vocês estão preparados para isso? Evoluir as pessoas, evoluir a organização através da evolução das pessoas, que é o que a gente prega. E você falou, Paulo, sobre as empresas que nascem para o impacto, mas é importante pensar que a empresa pode despertar para o impacto. Às vezes ela não, né? Nunca tinha pensado nisso, mas projetos como esse ajudam a despertar pro impacto, tem vários caminhos. Se vincular um projeto como esse, tem benefícios gigantescos internamente também. Então, assim, tem vários caminhos possíveis, sem dúvida nenhuma. Que legal. Bom, vamos caminhar para o final, né? Passa bem rápido mesmo. Jota, tem alguma história? Você contou a história do menino autista, né? Que começou a comer na frente das pessoas e tal. Tem alguma outra história que simboliza para você se transformar em mundos? Você possa compartilhar com a gente? Tem várias. Que você lembra? Deve ter várias, né? Tem várias, mas... Deve ter muitas, mas você lembra agora. Tem uma bem marcante, porque até antes da pandemia, na área da casa dos meus pais e tal, passou a pandemia, a gente conseguiu um lugar emprestado, mais próximo ainda da comunidade. E aí a nossa primeira ação nesse espaço lá foi derrubar um muro. Né? Então a gente derrubou um muro, falou, o 5C é da comunidade. E aí uma das mães, o filho vai lá e ela tá ali de olho, virou voluntária. Por conta do 5C e por conta de ser voluntária, passou por algumas conversas com a gente enquanto equipe, para ela se conhecer melhor e para ela também se conectar com ela mais. Passou agora há pouco tempo no exame de direção de moto, fez o teste ontem para direção de carro e acredito sim que vai, né, passar, e me confidenciou por essa semana que por conta do 5C ela já avisou o marido, o ano que vem, né, agora 2026, você se vira para cuidar das crianças porque eu vou voltar a estudar. E aí, para mim, essa é a maior transformação, sabe? No todo. A gente diz em transformar mundos, mas a gente não tem pretensão de transformar o mundo todo. Né? Essa transformação de consciência, despertar de consciência dessa mãe
é a real transformação que a gente busca. De que é ela se transformando para transformar a realidade dos filhos, para transformar a realidade de outros que as rodeiam, né? Então, é um pouco disso. Essa cadeia, né? De que essa nossa conversa aqui tenha transformado um pouquinho mais vocês, para vocês levarem isso para frente e transformar. Legal. E aquele efeito borboleta positivo, né? Que a gente busca. Maravilha. E como que dá para apoiar o projeto? Como é que funciona? Como que ele é mantido hoje em dia? Conta um pouco para nós. Hoje a gente tem vários tipos de recursos, né? Então, a doação do padrinho, madrinha mensal, pessoa física, pode destinar também a questão do imposto de renda, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, para os nossos projetos licenciados e aprovados por lei de incentivo. Opa! Né? Então, a Lei Rouanet, então os empresários, as empresas que podem, né? tem um percentual que podem destinar para os nossos projetos. Pode ser pelo voluntariado. Então, a gente diz que o 5C não é meu, o 5C é nosso, e é desse corpo de voluntariado que também ajuda, que também quer, né, se transformar. Pode ser pelo negócio social, agora mais corporativo, que é essa visita, essa remada com a gente lá em Paranaguá, trazer a equipe para se conectar com ela mesma e também aprender um pouco mais a como trabalhar em equipe, em harmonia, em sincronia, né? Então tem essa possibilidade da empresa contratar o 5C. Programa de voluntariado Programa também, de voluntariado, treinamento de liderança. Essa questão do impacto. A gente hoje, por meio do Cumbuca, do Pira, leva o treinamento de lideranças para as empresas, para que essas lideranças sejam facilitadores dos nossos jovens da comunidade. E aí aproximar essas realidades para que a pessoa, né, para que esse líder... Porque a gente costuma dizer, né, que você fazer com que uma pessoa faça o que tem que fazer por meta, pelo salário dela. Isso, pelo bônus. Né, por bônus e tal, é mais simples. Agora, como que você lidera e faz com que um jovem, uma jovem se desenvolva, né, cresça pelo seu exemplo positivo perante ela, né? Então, a gente traz também essa pegada para as lideranças. Mas dá também para curtir as redes sociais, compartilhar as nossas campanhas. Legal, então, legal. né, Qual que é a rede social? 5C Centro Cultural. Tá. Tanto Instagram, Facebook, YouTube, tudo. Ou né? seja, todas as pessoas podem compartilhar seus recursos, inclusive o tempo, que é um recurso muito valioso, né? E que é tão curto, né? Não dá 100 anos. Não dá 100 anos. Legal. Paulo, quer finalizar? Quero. Eu acho que o principal... A principal atribuição que o 5C provoca na gente, Jota, é mostrar que a gente consegue se conectar a quem a gente é e com isso transformar mundos. Então, tem espaço para qualquer pessoa que sentir uma vontade, né, de ajudar o 5C, de contribuir com a sua expertise, com o seu tempo, tem esse espaço. Né? É claro, tem estruturas, tem processos, mas eu queria convidar agora, nesse início de ano, a refletir sobre o impacto que você quer gerar no mundo e, principalmente, não precisa reinventar a roda. Tem já muita gente que sabe o que fazer. Então, unir forças é muito lindo. Perfeito. Cooperar, trabalhar em comunidade. Né? É isso. Então, eu acho que talvez uma ação legal seja começar comprando o livro do 5C, lendo para entender a história e aí se conectando com o Jota, né, Jota? Acho que fica bem legal. Também. É legal colocar, né, entrar nas redes sociais, acompanhar e realmente se entregar para esse processo que é muito bonito e vai muito desenvolver você mesmo nesse processo também. E aonde que compra esse livro lindo? Que o livro, além de ser gostosíssimo de ler, ele é lindo, gente. Olha, ele tem uns... Deixa eu ver se dá para aparecer aqui. É lindo mesmo. Mas ele tem, assim, uns... Isso, foca aí, Júnior. Ó, ele tem uma diagramação, assim, que é uma graça. Olha, todo cheio de ilustração. Aí eu perguntando antes aqui pro Jota, né? Puxa, quem que é o ilustrador e tal? É ele. Tem um ghostwriter que escreveu? Não, fui eu. Então, assim, o livro todo muito E tem a versão infantil. Mostra a versão infantil, Sabrina. Olha só. Mostra a versão infantil aqui pra câmera também. Muito legal. Meus filhos adoram que eu leia pra eles. Legal. Viu, Sabrina? Legal você trazer essa questão de eu ser o ilustrador e tal, porque o 5C é editora. Então, o 5C em Paranaguá,
a gente fala de recurso, fala, né, ou nas empresas tem pouco recurso, não dá para fazer, gere as suas próprias oportunidades, né? Então, o 5C foi atrás de editora e tudo longe, muito caro, a gente virou editora. 90% das nossas crianças nunca tinham ido no cinema, a gente fundou o cinema e na fundação do cinema o filme apresentado, passado no cinema, foi produzido pelas próprias crianças em celular. Né? Eles mesmos criaram as histórias, eles mesmos filmaram, eles editaram e produziram o filme. Que protagonismo, hein? Então, é um pouco disso, assim. Né? Vai criando oportunidades, vai gerando suas próprias oportunidades também. Espetacular. Que maravilha, muito lindo. Obrigada, João. Eu quero responder a pergunta, como é que compra o livro? Então? Como é que compra o livro? Pelas redes sociais mesmo, manda mensagem, a gente entrega aí em qualquer lugar do Brasil. Que ótimo. Bom, então te agradeço demais. Foi especial demais começar o ano com você aqui. Gente, obrigada. E que vocês que estão nos assistindo possam iniciar esse ano com essa conscientização a respeito de qual o impacto que você quer gerar agora em 2026. Como disse o Paulo, não precisa inventar a roda, né? Tem gente que já está fazendo, é só você dar uma ajudinha. Então, fica aí o convite. Se você gostou desse episódio, deixa aqui teu comentário, diga o que você achou dessa história bonita e desse projeto tão impactante, tão especial. E nos acompanhe, siga com a gente aqui nos próximos episódios. Legal? Até a próxima, gente. Até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigada.